Fala pessoal, Alex Pierre, esse aqui é mais um Grivevox na área e hoje é dia de mais um programa muito especial. Hoje a gente vai falar de uma das bandas aí, top 5 da minha vida, uma das bandas que eu mais escuto até hoje. Hoje é dia de Glive Recomenda Smashing Pumpkins. Glive Recomenda, para quem não acompanha o canal, para quem está conhecendo o canal, quem está chegando agora, é o que a gente faz, é um programa especial sobre a banda, que a gente monta uma coletânea de 20 músicas, né? Nessa coletânea, normalmente a gente não coloca singles que já são muito conhecidos, porque eu não vejo muito sentido em recomendar essas músicas, né? Por exemplo, no caso do Smashing Pumpkins, não tem por que a gente recomendar Tonight Tonight, Today, Disarmed, ou Bullet with Butterfly Wings, porque já são músicas bem conhecidas, apesar de também estarem entre as minhas preferidas, mas elas já são relativamente conhecidas, então a gente deixa elas de fora para destacar outras músicas que são tão boas, ou em alguns casos até melhor do que os singles, né? E esse vai ser o primeiro Glive Recomenda que a gente vai dividir em duas partes, porque o Smashing Pumpkins, além de ser uma das minhas bandas prediletas, eles têm uma discografia gigante. E nisso eu estou falando não só dos discos, né? São 10 discos, mas também são muitos singles, muitos b-sides, muitas participações em trilha sonora, em tributos. Tem vários singles que, por exemplo, tem 5 ou 6 b-sides, vários EPs também, né? Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai focar especificamente, vai montar essa coletânea e vai passar disco a disco só dos álbuns cheios, né? Dos 10 lançamentos que o Smashing Pumpkins fez até agora, a gente vai passar um a um aí, comentários breves sobre eles, para o vídeo também não ficar muito grande, e a gente vai deixar toda essa parte de b-sides de lado, né? Dentro desses b-sides, é claro, a gente, já vou adiantar aqui que a gente vai pular um disco que muita gente gosta bastante, que é o Pieces Skyriot, né? Mas como ele é meio que uma coletânea de b-sides também, a gente vai deixar ele de lado hoje, pra gente focar nos álbuns, e é isso, sem perder muito tempo, porque a discografia é gigante, mas eu prometo que a segunda parte vem logo logo. Vamos lá falar dessa que é uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos, o genial Billy Corgan e o seu Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins é uma banda de rock alternativo fundada ali em Chicago em 1988, inicialmente por dois caras. O primeiro, claro, o mais importante, é o gênio ali, vocalista, guitarrista e em alguns momentos baixista. Daqui a pouco eu explico porque Billy Corgan foi quando ele conheceu o guitarrista, outro guitarrista da banda, James Iha. Por afinidades musicais eles decidiram montar uma banda. Inicialmente eles se apresentavam, eram só os dois e uma bateria eletrônica. Eles tinham muita influência do The Cure, principalmente do New Order, né? Então a bateria eletrônica já cumpria o seu papel ali pro tipo de som que eles estavam fazendo, só que isso foi só por um determinado período de tempo ali. Logo eles cansaram, porque as influências deles são muito grandes, a gente vai perceber isso conforme a gente vai passar os discos aqui, mas eles já sentiram falta de ter uma banda mais orgânica, né, para expandir o som também. E aí no meio do caminho eles acabaram encontrando a baixista Darcy Rutsky e completando o time ali, o Jimmy Chamberlin. Jimmy Chamberlin, que na minha opinião, de longe, é o melhor baterista de toda essa geração aí dos anos 90, ele é um dos meus bateristas prediletos de todos os tempos, e aí ele fecha essa formação ali, completa a formação, quando eles já começam a se preparar para o seu primeiro disco. E foi em 28 de maio de 1991 que eles lançaram o primeiro álbum, Gish. Bom disco de estreia, na minha opinião. O disco foi produzido pelo Billy Corgan e por um cara chamado Butch Vig. Butch Vig, claro, eu já comentei aqui no canal sobre ele, aquele produtor que, entre outros discos, produziu também o Nevermind do Nirvana, mas ele também produziu um discaço do Smashing Pumpkins importantíssimo na discografia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. Aqui eu acho que ele fez um bom trabalho, mas eu sinto que é só meio que um rascunho assim do que viria a ser o Smashing Pumpkins, né? Eu gosto do disco, mas comparado do próximo pra frente, pra mim já é outro nível. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas ainda assim é um bom disco. É interessante que 90% das bandas, a biografia das bandas é assim: as bandas começam, lançam um disco, lançam outro, começam a fazer sucesso, e depois, quando elas estouram, geralmente as bandas começam a ter os seus relacionamentos desgastados ali, os egos vão aumentando e a banda começa a entrar em declínio no que diz a relacionamentos, né? O Smashing Pumpkins quebrou completamente essa regra. Aqui, durante a gravação, eles já estavam bem desgastados, diga-se de passagem. O Billy Corgan teve até um colapso. E a baixista Darcy disse que nem acreditava que a banda ia conseguir terminar o disco, ela achou que a banda ia acabar durante as gravações desse primeiro disco, né? Como eu disse, eu acho um bom disco. Muita gente compara esse disco com o Jane's Addiction, né? E eu até entendo essa comparação, porque realmente tem um pouquinho de influência assim, perceptível aqui. Eu acho que do próximo disco pra frente eles encontraram mais personalidade ainda, e aí sim seguiram o caminho aí, foram crescendo, mas ainda assim é um bom disco. Os singles foram, claro, Siva, que eu gosto bastante, I Am One e Rhinoceros, e
começando a montar a nossa coletânea, a gente vai indicar justamente, vai abrir a coletânea, o Glive Recomenda com I Am One, né? Como eu disse, ela foi single, mas como foi um single menor, e a gente sempre lembra que singles menores merecem um reconhecimento maior, se eles são bons, né? E então a gente abre a coletânea justamente com essa faixa de abertura aqui, e uma das minhas músicas prediletas desse disco, I Am One. Esse é o Smashing Pumpkins e seu disco de estreia, Gish. E se o Gish foi um bom álbum de estreia, mas ainda não mostrava exatamente onde a banda, o tamanho da banda, né, a qualidade da banda, em 27 de julho de 1993, aí os caras, na minha opinião, foram para outro nível, lançaram seu segundo álbum, Siamese Dream, um dos meus álbuns prediletos da banda de todos os tempos. A partir desse disco, pra mim, eles se tornaram uma das minhas bandas prediletas, né? Eu já conhecia o Gish, na verdade, com alguns singles, já tinha visto alguns clipes na MTV, mas a partir do momento que Cherry Be Rock, o primeiro single desse disco, estreou na MTV, eu falei, opa, essa banda melhorou bastante, né? Então, aqui pra mim já é outro nível, tanto as músicas quanto a produção, porque aqui mais uma vez o Billy Corgan também tá na produção, mas juntamente com o Butch Vig, que tinha produzido o primeiro disco, mas aqui também até a produção pra mim é muito superior ao que ele fez no Gish, né? Eu acho que a partir daqui a banda encontrou a sua personalidade, apesar dela ser bem diversificada, a partir daqui a banda vira outra coisa e só vai crescendo, né? Os singles, claro, como eu comentei, o primeiro foi Cherry Be Rock, Today, Disarm, que fizeram bastante sucesso, tanto no rádio quanto na MTV, passavam bastante, e o Rocket, que não passou tanto assim, mas eu acho bem legal essa música. Mas é claro, no nosso Glive Recomenda, a gente vai deixar os singles de lado mais uma vez, e vão entrar Quiet e Geek USA, duas das músicas mais pesadas do disco. Esse disco aqui, assim como um outro que eu vou falar em breve, foram os dois discos que eu tive mais dificuldade assim, para escolher as músicas, porque é mais um daqueles discos que todas as músicas são excelentes, né? E esse aqui, como eu comentei, é um dos que eu mais gosto da banda. Esse foi o segundo lançamento da banda, Siamese Dream. Em 4 de outubro de 1994, os caras lançaram esse disco aqui, Pieces Skyriot. Mas sobre esse disco a gente vai se aprofundar muito mais quando a gente for falar dos B-Sides, porque ele é uma coletânea de B-Sides. Eu só quis fazer essa menção aqui, não queria deixar batido, porque ele teve uma repercussão muito boa na época, né? E eu não queria fazer essa discografia sem mencionar ele, mas a gente vai falar mais sobre ele na parte 2. Bom disco de B-Sides, Pieces Skyriot. Também em 4 de outubro de 1994 eles tiveram mais um lançamento importante que eu não podia deixar passar batido aqui. Eles lançaram na época um VHS, esse aqui é o DVD Viewphoria. É uma coletânea de apresentações ao vivo, né? Tem algumas faixas acústicas também, algumas faixas em apresentações de TV. Quando saiu esse VHS, eu assisti muito, gastei até esse VHS. E depois, esse aqui é a versão em DVD, ela acabou saindo em 26 de novembro de 2002, né? Muitos anos depois, mas ela foi relançada, eu também comprei. E é um dos DVDs, de coletâneas de shows assim, que eu mais assisti na vida por motivos óbvios, né? Esse aqui é o Viewphoria. Em 23 de outubro de 1995, os caras lançaram, na minha opinião, a obra-prima da banda. Quem segue o canal sabe que esse aqui foi um dos meus discos lá. O primeiro vídeo do canal é Top 10 Discos da Minha Vida, e esse aqui tava lá, em destaque, aliás. Em 23 de outubro de 95, eles lançaram esse disco, eu tô falando, claro, do Melancholy and the Infinite Sadness. Claro, meu álbum predileto da banda, eu acredito que essa aqui seja a obra-prima da banda, apesar de gostar bastante de alguns discos que a gente ainda vai falar, mas esse aqui pra mim foi pode ser considerado o auge criativo da banda, né? É o meu álbum duplo predileto de todos os tempos. O Substance do New Order quase empata com ele, mas como o Substance é meio que uma coletânea, ele tem algumas músicas inéditas, mas ele é mais uma coletânea com versões estendidas. Esse aqui acaba passando na frente, é claro. São 28 músicas divididas em 2 CDs, né? O primeiro, Down to Dusk, e o segundo, Twilight to Starlight. E aqui foi o primeiro disco que eles trabalharam com um produtor chamado Flood e o Alan Moulder também. Esse cara é um tremendo produtor. Geralmente o Alan Moulder trabalha com ele também, mas mais na parte de mixagem, né? Mas aqui ele ajudou na produção também. E esse Flood, ele é um tremendo produtor. Ele produziu, entre outros, vários álbuns do U2, vários álbuns importantes da carreira também do Nine Inch Nails, e outro também trabalhou bastante com o Depeche Mode. Entre eles ele produziu até o Violator, né? Ou seja, a gente vê que o nível do som do cara é excelente. E claro, aqui ele fez o seu papel também primorosamente, né? Os singles do álbum foram
o primeiro single, que é uma das minhas músicas prediletas de todas, Bullet with Butterfly Wings. O segundo foi 1979, Tonight Tonight, esses dois fizeram bastante sucesso também. Zero, que não rolou tanto quanto deveria, e o último single foi 33, uma baladinha boa também. Mas no nosso Believe Recomenda, a gente vai indicar Where Boys Feel to Trade, que é uma música que eles abriam bastante a turnê na época, né? E é uma das músicas que eu mais gosto também. Bodies, que é outra das minhas prediletas, fácil. Fuck You ou An Ode to No One, né? Às vezes um título acaba sendo abreviado, claro, por questões óbvias, né? E XYU, que é uma das faixas mais pesadas e mais longas do disco, mas são as 4 que a gente vai indicar. Eu tô indicando 4 desses porque, como é um disco duplo e além de ser dos meus prediletos, claro, eu acho que valem 4 sons dele aí, e esse é um dos meus discos prediletos de todos os tempos, é óbvio. Esse aqui é o Melancholy and the Infinite Sadness. E em 21 de janeiro de 1996 eles vieram para o Brasil pela primeira vez. Eu já comentei um pouco sobre esse show quando eu falei sobre as bandas que eu demorei para gostar, porque o The Cure também estava nesse show, mas isso é papo para um vídeo que ficou lá para trás. Eles tocaram junto, claro, com o White Zombie também, foi uma edição do Hollywood Rock. E aí você pega o contexto, pega o Alexandrinho dessa época e joga ele nesse contexto ali. Era uma das minhas bandas prediletas. Eles estavam na turnê do Melancholy, que é um dos meus álbuns prediletos, e era a primeira vez que eu ia ver a banda ao vivo. Ou seja, o Alexandrinho estava empolgadíssimo ali, quase explodindo de emoção. E realmente, a gente vai falar sobre os outros shows também. Eles já vieram 4 vezes para o Brasil, eu fui às 4, mas a primeira vez é incomparável por todos esses motivos. Eu acho que quando você gosta bastante de uma banda e a primeira vez que você vê ela, se o show é bom, eu acho que é até difícil você comparar com as outras vezes, porque o impacto de ver a primeira vez é realmente gigante, né? E claro, com os Smashing Pumpkins não poderia ser diferente. Eles tocaram também uma semana depois no Rio, e o detalhe é que esse show foi transmitido, na época passou ao vivo na MTV, né? Então eu vi o show ao vivo uma semana aqui em São Paulo, e depois, uma semana depois, eu tava com a cara grudadíssima na televisão assistindo essa apresentação do Rio de Janeiro, que pra mim foi impactante demais. Essa foi a estreia dos Smashing Pumpkins aqui no Brasil. E se já existia um desgaste ali de relacionamento que começou lá no Gish, né? Desde o primeiro disco eles já tinham todo esse desgaste e os problemas internos ali. Claro, com o Melancholy transformando a banda, deixando a banda mais gigante ainda, ela começaria infelizmente a ter as suas baixas ali como consequência desse crescimento, dessa expansão da banda, né? E na turnê do álbum, em 11 de julho de 1996, eles acabaram perdendo o tecladista chamado Jonathan Melvoin. Ele era um tecladista que ele não participava dos álbuns de estúdio, mas era um tecladista que acompanhava a turnê, né? E junto com essa morte também teve a overdose de heroína do baterista Jimmy Chamberlain, né? E além dele ter essa overdose, ele ainda foi preso depois, o que acabou fazendo que a banda tirasse o cara para ele poder se cuidar também. Então teve essas duas perdas aí, claro, uma irreparável, a outra o Jimmy vai voltar, daqui a pouco a gente também fala sobre isso. Mas isso foi uma parte importante da banda ali que a gente não podia deixar passar batido, né? Além do Pieces Scary Out, outro lançamento que eu não queria deixar de fora da lista aqui para mostrar ele, comentar um pouquinho sobre ele, mas a gente vai se aprofundar mais na parte 2, é esse aqui que saiu no dia 26 de novembro de 1996, esse tremendo box aqui, The Aeroplane Flies High, box de singles, né? Os singles do Melancholy estão reunidos aqui com seus B-sides. Os singles têm em média 5, 6 músicas, mas a gente vai se aprofundar ele na parte 2, mas eu não queria deixar passar batido esse box aqui, que é um dos meus boxes prediletos, aliás, The Aeroplane Flies High. Em 2 de junho de 1998, os caras lançaram o 4º álbum, Adore. Eu gosto bastante desse álbum, mas ele é um divisor de águas assim na banda, porque por vários motivos assim, eles vinham do Melancholy, né, que era uma banda bem roqueira, bem mais pesada até, e aqui o clima é totalmente outro, é praticamente um suicídio comercial assim, né, completamente oposto à direção que as pessoas estavam esperando um novo disco de Smashing Pumpkins, né. Como eu costumo comentar aqui no canal, a gente não entra muito na vida pessoal das pessoas, porque aqui o foco é claro a música, mas a gente vai entrar nesse detalhe porque isso acabou influenciando também nesse álbum, né? O Billy Corgan, na época, ele teve um divórcio, estava passando por essa situação desgastante do divórcio e também perdeu a mãe dele, né? Ou seja, ele acabou ficando mais depressivo ainda, né? O que deixou esse disco com uma aura bem dark mesmo. Eu gosto bastante do disco, né? Eu entendo, claro, que as pessoas estranharam muito a diferença entre o Melancholy e esse aqui, como eu disse, eu acredito até que seja praticamente um suicídio comercial mesmo, né? Um tiro no pé ali.
Ainda assim ele fez um bom sucesso, é claro, porque as pessoas estavam ansiosas por um novo material dos Smashing Pumpkins. Ele também foi produzido pelo Flood, que é aquele cara que eu comentei no Melancholia, né? Os singles foram Ava, Adore e Perfect. É interessante também, Ava, Adore já era o primeiro single, já mostrava que eles estavam indo para um caminho diferente, mas quem acompanha a banda assim com um pouco mais de atenção, um ano antes eles tinham participado da trilha sonora de um filme chamado Lost Highway, né, do David Lynch, e com uma faixa chamada I, eu ia falar The I, mas não é, só I, né? E essa faixa ela já indicava que a direção dos Smashing Pumpkins estava mudando ali, eles estavam mudando um pouco de praia, né? Na época eles até deram declarações que eles não eram mais uma banda de rock, né? Claro, isso ia acabar mudando depois, mas se via que eles estavam realmente indo para uma outra praia. Mas como eu comentei, eu gosto bastante do disco, né? Como eu falei, os singles Salvador e Perfect, mas a gente vai voltar para nossa coletânea, né? Glive recomenda, e vão entrar as faixas Definite Descents, que é uma das músicas que eu mais gosto também, é óbvio, né? E a outra faixa que a gente vai indicar aqui é Tear. Tear é uma das minhas baladas prediletas de todos os discos dos Smashing Pumpkins. Eu acho que a melodia dela, o clima dela, eu acho muito superior a várias músicas até que fizeram sucesso. Então eu queria destacar bastante essa faixa aqui. Esse foi o controverso, mas muito amado aqui, Adore. E se o Adore acabou dividindo a base de fãs ali, alguns até gostaram como eu, mas outros acharam estranho demais, não era aquilo que eles esperavam dos Smashing Pumpkins, né? Claro, a turnê do álbum não foi diferente. Em 16 de agosto de 1998, os caras voltaram aqui pro Brasil, fizeram um show no Olímpia. Eu tava lá mais uma vez. Eu lembro que esse show, ele foi bom, eu gostei bastante do show, mas eu lembro de, na plateia ali, realmente tá bem dividido ali. Algumas pessoas estavam gostando bastante, porque além das canções do Adore, as músicas mais antigas também, como Bird with Butterfly Wings, elas também receberam uma roupagem nova ali na época, para combinar mais com o estilo de som que eles estavam fazendo, né? Claro, elas eram versões pesadas também tinha guitarra ao vivo, mas elas soavam diferentes ali para não destoar do resto do material. Então, toda essa fase aí, ela tem esse peso ali, essa aura mais dark ali, né? Para mim funcionou muito bem, para outras pessoas nem tanto, mas eu entendo, é claro. Mas ainda assim foi um showzaço essa segunda passagem do Smashing Pumpkins pelo Brasil. E em 1999, um reabilitado Jimmy Chamberlin volta para a banda, né? Ele passou um tempo ali tentando se recuperar, tentando se restabelecer ali, ele ficou bem e claro, a banda recebeu ele de braços abertos, óbvio, né? Porque ele sempre foi importante na banda, sempre foi um dos maiores parceiros do Billy Corgan de todas as fases do Smashing Pumpkins, né? Inclusive até fora do Smashing Pumpkins. Mas se ele estava voltando, eles claro, não podia deixar de ter os problemas de relacionamento, volta o Jimmy Chamberlin e acabam perdendo um membro. A baixista Darcy estava muito desgastada ali no relacionamento com eles também, também parece que ela tinha esses problemas com drogas também já na época, então ela acaba saindo e é substituída por uma mina talentosíssima, na minha opinião, uma canadense chamada Melissa Off the Moor, que ela era do Hole, ela tem um disco solo também muito bom, né? Que ela canta, inclusive, eu acho ela muito talentosa e ela acabou entrando enquanto eles se preparavam pro próximo disco. E em 29 de fevereiro de 2000 eles lançam seu quinto álbum, Machina, The Machines of God. Talvez de todos os álbuns da banda, além de, claro, dos mais óbvios, assim, que fizeram mais sucesso, esse aqui é um dos álbuns mais subestimados, na minha opinião. Eu gosto muito desse disco. Eu sinto assim que eles deram um passo para trás, assim, não em termos de qualidade, mas em termos de arriscar sonoridades diferentes, né? Aqui eles voltam um pouquinho para um som mais tradicional, né? Mais orgânico, mais guitarra, um pouco mais pesado também, mas as músicas desse disco é mais um álbum produzido pelo Flood, que eu já comentei, né? Esse aqui é o último disco que eles trabalharam com ele, mas o som do disco também é excelente, né? A única coisa negativa desse álbum é que na época ele foi concebido para ser um álbum duplo, né? Então, desde o início, quando eles estavam fazendo as composições ali na cabeça do Billy Corgan e da galera, ia ser um disco duplo, só que a gravadora, como o Adore não vendeu tanto assim, eles não queriam, eles achavam que esse disco também não venderia tanto quanto, principalmente em comparação ao Melancholia, né? Não é que o Adore tenha vendido mal, mas era difícil ali superar as vendas do Melancholia mesmo, então a gravadora acabou podando eles, o que acabou deixando eles meio frustrados ali, principalmente o Billy Corgan, né? Algumas músicas desse disco iam acabar saindo num álbum chamado Machina 2, The Friends and Enemies of Modern Music, que eles lançariam no mesmo ano, só que em setembro, em 5 de setembro de 2000, eles lançaram esse disco, e esse segundo disco eles lançaram só pela internet, gratuitamente, já que a gravadora não apostava, né? E eu acho que a produção dessas faixas
ela é boa, mas não é a mesma coisa de um álbum, então a gente vai se aprofundar mais nesse Machina 2 na parte 2, né? A gente vai considerar elas como se fosse meio que B-sides, a gente vai se concentrar só no álbum aqui mesmo. A boa notícia é que finalmente em 2018 o Billy Corgan conseguiu resolver os problemas judiciais desses discos, porque o Smashing Pumpkins ele vem relançando os discos, né? Um por um, eles pararam, o último foi o Adore, e na verdade o último foi o Airplane Flies High, eles relançaram ele também, e o próximo seria o Machina, mas eles ainda não conseguiram relançar esse disco, justamente por essas questões, mas em 2018 ele resolveu essas questões. Então, juntamente com o Flood, eles estão preparando e trabalhando no relançamento do álbum como ele deveria ser, né, duplo, e além, claro, dos B-sides, como eles têm feito, né, eles lançaram, aqui eu tenho só o Siamese Dream, que é uma edição bem legal, gigante, com várias outtakes, tudo. Então eu tô esperando muito esse Machina sair exatamente nesse sentido, assim, tanto pra gente ver como ele seria originalmente duplo, né? Além, claro, dos B-sides, porque os B-sides do Smashing Pumpkins sempre valem muito a pena. Os singles desse disco foram, claro, Everlasting Gaze, que é outro dos meus singles, acho que junto com Bullet with Butterfly Wings, Everlasting Gaze é o meu outro single predileto dos Smashing Pumpkins. Também foram Stand Inside Your Love, o segundo single, e o terceiro foi Try Try Try, que é uma balada excelente, com uma melodia animal também. Mas no nosso clipe recomenda, a gente vai deixar os singles de lado também, e vai indicar Eye of the Morning, que além de ser uma das músicas minhas prediletas da banda de todos os tempos, né, e claro, desse disco, ela recebeu uma versão em promo, que foi para as rádios, chegou até a tocar em algumas rádios assim, mas ela nunca foi lançada como single mesmo, né, e claro, na minha opinião ela merecia clipe e tudo mais, mas como eu sempre comento, não dá pra gente escolher todos. E a nossa outra indicação é Age of Innocence, que é outra das melhores melodias do disco pra mim, é um dos destaques. Como eu falei quando eu falei sobre o Siamese Dream, esse aqui foi o outro disco que eu falei, puxa vida, qual que eu vou indicar, porque a coletânea a gente sempre tenta parar em 20 músicas, né, então não dá pra escolher muita coisa. Eu fiquei com bastante dificuldade pra escolher daqui, porque também é um dos meus álbuns prediletos da banda. Esse é o Machina, The Machines of God. E com todo o desgaste que o Machina acabou trazendo para a banda, né? A frustração de não poder lançar o álbum duplo e ainda as baixas vendas comparadas, claro, com o Melancholy, que tinha bombado muito, né? Aqui as vendas já tinham significativamente menores aqui, então isso acabou desagradando a banda também, dando aquela desanimada. E em 23 de maio de 2000, o Billy Corgan anunciou numa entrevista na rádio que no final do ano, né, de 2000 mesmo, a banda ia encerrar atividades de vez. Isso aconteceu naquela época, no dia 2 de dezembro de 2000. Eles fizeram seu último show. Eu queria muito ter assistido esse show, porque eles fizeram um show gigante de 4 horas, é show pra fã mesmo, né? E tocaram 35 músicas, e esse foi o encerramento dessa fase do Smashing Pumpkins. E apesar de ter encerrado essa fase da banda ali em 2000, em 2001 eles lançaram duas coisas ali que eu não queria deixar passar batido aqui nessa nossa discografia aqui. A primeira saiu em 19 de novembro de 2001, é esse DVDzaço aqui, Greatest Hits Video Collection. E o legal é que além dele ter quase todos os vídeos da banda lançados até então, ele tem 20 vídeos, além dos vídeos oficiais, também tem making-offs desses vídeos, né? Cada um deles tem making-offs com entrevistas, né? Então é muito interessante, além, claro, de ser uma das melhores coletâneas de clipes, na minha opinião. Eu acho que ali nos anos 90, predominantemente ali dos anos 90, o Smashing Pumpkins junto com o Nine Inch Nails são as bandas que mais caprichavam nos vídeos, e esse DVD é uma prova disso. Tanto é que eles receberam vários prêmios também da MTV. E além desse lançamento, um dia depois, no dia 20 de novembro também de 2001, claro, eles lançaram essa coletânea aqui, Greatest Hits. É uma boa coletânea, mas eu tô mencionando ela aqui porque essa coletânea ela tem uma versão dupla, né, com um segundo disco chamado Rotten Apples, e esse segundo disco é repleto de B-sides. Claro, esses B-sides vão aparecer na parte 2, Glive recomenda, do Smashing Pumpkins. Ainda em 2001, além dos lançamentos que eu acabei de comentar, o Billy Corgan se juntou ali ao seu parceiro Jimmy Chamberlin e acabaram montando um novo projeto chamado Zwan, né? Esse projeto eu acho muito bom, eles lançaram apenas um disco chamado Mary Star of the Sea. Eu acho um bom disco, ele, claro, não é do nível dos discos do Smashing Pumpkins. Parece que quando o Billy Corgan compõe para outros projetos, sem ter esse manto, sem ter o nome do Smashing Pumpkins, ele vai para algumas direções diferentes, né? Mas ainda assim, como eu comentei, é um bom disco. Além desse projeto Zwan, o Billy também correu pro estúdio ali para participar das gravações
de uma banda que ele gosta bastante, chamada New Order, né? Eu já falei, claro, do New Order como sendo uma das grandes influências ali. Eu imagino para ele o quanto foi legal isso, ele poder não só participar das gravações, ele participou com algumas guitarras e alguns vocais também. Eles estavam preparando na época esse álbum chamado Get Ready, que eu gosto muito desse disco do New Order. E além de ter participado do disco, o Billy ainda saiu em turnê ali com eles por um tempo para ser um guitarrista de apoio ali, né? Inusitado isso, mas para ele deve ter sido uma baita honra e realmente é bem curioso essa participação do Billy junto com o New Order. Ainda nos projetos paralelos, em 21 de junho de 2005, o Billy lançou seu primeiro álbum solo chamado The Future Embrace. É um disco bom também, mas como eu comentei, quando ele tira a camiseta do Smashing Pumpkins e bota a camiseta do Billy Corgan, ele vai para outra direção, né? Mais diversificado ainda do que dentro do próprio Smashing Pumpkins, o que quer dizer muita coisa, né? Como eu comentei, é um bom disco também, mas eu acho que é inferior aos discos do Smashing Pumpkins, é claro. E no dia de lançamento desse disco, o Billy já foi dando declarações que ele já há um ano ele estava meio que preparando ali e ansioso porque ele estava planejando essa volta do Smashing Pumpkins. Quer dizer, você vê como o cara não para, né? Ele tá lançando um álbum solo e no dia do lançamento ele já avisa que já quer voltar com o Smashing Pumpkins, porque ele disse que ele tava sentindo falta de tocar com a banda, falta de tocar aquelas músicas, né? Então ele queria, como nas palavras dele, eu quero minha banda e minhas músicas de volta e meu sonho, né? E claro, isso acabaria acontecendo. Eles voltaram em 2007, mas tanto a Darcy quanto o James Iha não toparam essa volta. Claro, o eterno parceiro dele, Jimmy Chamberlin, voltou junto com eles, né? No lugar da Darcy e do James entraram o guitarrista chamado Jeff Schroeder, que é um bom guitarrista, está com o Smashing Pumpkins até hoje, e entrou também uma baixista chamada Ginger Reyes. Essa baixista ela acabou ficando até março de 2010, ela ficou um bom tempinho até, mas ela acabou saindo também, mas o Jeff Schroeder está com a banda até hoje. E se a banda com essa nova formação estreou ali ao vivo em 22 de maio de 2007, não foi essa formação necessariamente que gravou esse disco, porque enquanto isso estava acontecendo, claro, paralelamente, o Billy e o Jimmy, que nunca param, estavam programando e gravando esse disco. Eu estou falando do álbum que saiu logo depois dessa volta ao vivo, em 10 de julho de 2007, eles lançaram seu 7º álbum, Zeitgeist. Esse disco é muito bom também, na minha opinião. As declarações do Billy e do Jimmy na época eram que eles queriam fazer um disco mais direto, né? Menos artístico do que os outros, então ele é um pouco mais básico, assim, não é tão diversificado quanto os outros discos. Mas ainda assim é um disco excelente também. Ele é um pouco, além de ser um pouco mais direto, ele é um pouco mais pesado também do que os últimos lançamentos, o que claro sempre acaba me agradando também um pouco mais, né? Isso já fica bem claro quando eles lançaram o primeiro single, que é uma das minhas músicas favoritas do disco, que é Tarântula, que é um single bem pesado, assim, uma pegada bem legal. E o outro single do disco foi That's the Way My Love Is. Essa é um pouco mais maneira, mas eu também gosto bastante. Mas pro Bliv Recomenda na nossa coletânea, eu vou indicar United States. Essa faixa é tão forte que eles costumam tocar até hoje, até nas turnês atuais eles tocam essa música, né? É uma das maiores músicas do disco, uma das mais pesadas, e dizem que, reza a lenda ali, que o Jimmy Chamberlin gravou a bateria dessa música num take só. Isso é uma coisa impressionante, se você conhece, cara, a música você já sabe o quão impressionante é isso, né? Pra quem não conhece, vai acabar ouvindo a coletânea, vai perceber que realmente é impactante você imaginar que o cara sentou na bateria ali, gravou um take só, e o que ele fez de primeira já valeu e entrou no disco, é impressionante mesmo. E o outro single, a outra música que a gente vai indicar no Livre Recomenda é outra música que não foi single, é uma faixa chamada Never Lost. Essa faixa é bem mais maneira, né? É uma das músicas mais lentas assim do disco, de certa forma em comparação com as outras, mas é uma faixa muito boa também. Eu gosto muito das melodias dessa música e gosto bastante da letra também. Essa faixa acaba entrando e sendo mais um dos destaques, Never Lost. Esse aqui é o Zeitgeist. E como o Smashing Pumpkins nunca consegue definitivamente manter a sua formação ali fechadinha, em março de 2009, mais uma vez o Jimmy Chamberlin acaba saindo fora, mas ao contrário da outra separação que foi bem traumática, essa aqui foi uma separação amigável mesmo, né? Ele declarou que ele estava a fim de fazer outros estilos de som e dar um tempo no Smashing Pumpkins. Claro, a gente nota que a separação foi amigável porque depois ele acabou voltando mais uma vez, mas por um tempo ele acabou saindo fora. No lugar dele entrou um menino chamado Mike Barr, menino porque na época ele tinha 19 anos, e é curioso, né? Você pegar um baterista desse calibre aí do Jimmy Chamberlin,
tem que ser um tremendo baterista, e esse menino era, ou talvez ainda seja, muito provavelmente ainda é um baterista, ele não tá mais na banda, mas durante um bom tempo ele ficou ali com a banda e mandou muito bem até. E, claro, né, se essa separação não foi definitiva, a outra foi, que eu já tinha comentado, em março de 2010, a baixista Ginger Reyes sai definitivamente, e no lugar dela entra uma menina chamada Nicole Florentino. Essa Nicole, ela era do Veruca Salt, e tem um detalhe curioso também, de uma história que eu nunca comprei, mas por um bom tempo eles sustentaram isso como se fosse verdade. Ela se declarava que ela era uma dessas duas meninas aqui da capa do Simon's Dream, né? Eu nunca comprei essa história na real, achava muito surreal, mas por um bom tempo eles sustentaram isso como se fosse verdade. Depois, claro, depois que passou um bom tempo, eles acabaram desmentindo, mas é bem curioso isso, né? E exatamente com essa nova formação da época, em 20 de novembro de 2010, eles vieram pela terceira vez para o Brasil. Eles tocaram aqui em São Paulo, no Play Center, num festival chamado Planeta Terra, né, em uma das edições desse festival. Nesse dia também teve shows do Phoenix, Pavement, Empire of the State, que fez um bom show também no dia, mas claro, o headliner foi o Smashing Pumpkins. E dos 4 shows que eu vi do Smashing Pumpkins, esse talvez tenha sido o que eu menos gostei. Não que eu não tenha gostado do show na época. Eu gostei bastante do show, é claro, mas foi um show muito diversificado no setlist, assim, né? Eu lembro que eles tocaram um hit e aí tocavam uma música bem obscura. Isso acaba funcionando, cara, para um fã, né? Um fã mais hardcore, assim, que gosta bastante da discografia da banda, mas para quem curte a banda no geral, assim, não só os singles, mas algumas músicas mais conhecidas, assim, acaba não curtindo tanto, assim, e o clima do show não foi tão bom. Musicalmente tava lá o Smashing Pumpkins, né, sempre mandando ali, o nível musical da banda sempre foi altíssimo, né, com relação aos músicos, e isso tava ali perfeito, mas essa quebra no setlist, alguma coisa na vibe ali, acabou dividindo ali a plateia. E eu sempre comento uma coisa curiosa, que quando você tá gostando de um show, assim, mesmo se você sente, na minha opinião, pelo menos pra mim funciona assim, se você sente que o resto da galera não tá curtindo tanto, a vibe do show é diferente, fica incomparável. Mesmo você estando gostando das músicas e tudo, você sente que aquele show tá bom pra você, mas não pra todo mundo. E em 19 de junho de 2012, eles lançaram o 8º disco, Oceania. E esse disco, na verdade, nessa época, o Billy Corgan já tinha dado algumas declarações que ele não achava, que ele não acreditava mais no conceito de discos, né, discos cheios. Ele gostava, claro, de produzir os discos, mas ele sentia que os discos não tinham mais a mesma relevância do que era antigamente, claro, com tudo que estava acontecendo, a internet, as plataformas de streaming. A gente sabe que o consumo da música mudou e isso acabou impactando o visual ali, né, o estilo, o sentido da banda, né. Em 2009, um pouco antes, eles tinham se enveredado mais para essa praia de lançar singles em vez de álbuns. Eles lançaram alguns singles que a gente vai se aprofundar mais na parte 2, é claro, né? Eles lançaram um projeto chamado Tear Garden by Kaleidoscope, e eles lançaram, acho que uns 3 singles, alguns EPs também, e passou um tempo, eles sentiram que esses singles não estavam tendo uma boa repercussão, né? Porque eram músicas jogadas na internet, você fica naquele dilema, né? As pessoas não vão prestar tanta atenção porque são músicas separadas, algumas pessoas não têm muito mais paciência para ouvir os discos, então você acaba ficando nesse dilema, né? E em 19 de junho de 2012 eles acabaram lançando o Oceania, porque ele sentiu falta de lançar um disco, ele achava que o disco tinha assim um impacto, né? Essas músicas, assim como as músicas do próximo disco, elas fazem parte desse conceito todo do Tear Garden, que eles começaram lá em 2009, mas é que eles lançaram esse álbum cheio, né? Eu gosto desse disco, mas ele, da discografia inteira da banda, acho que junto com o Gish, são os 2 discos que eu menos escuto, assim, acho um bom disco. Eu sei que esse disco tem fãs que gostam bastante dele, mas pra mim ele não chega a ser um dos destaques da discografia, né? Os singles desse álbum foram The Celestials e Panopticon, e pro nosso Glive Recomenda vão entrar Quasar, a faixa de abertura, que é uma das faixas mais pesadas ali, uma das faixas que eu mais gosto do disco, claro, né, senão não estaria entrando nessa coletânea, e a outra é um dos singles, The Celestials, que eu acho um single muito bom, acho que de todas as músicas é a que eu mais gosto desse disco, e cara, esse single não teve a repercussão que merece, não foi um grande single, então ele tá entrando aqui nesse Glive Recomenda. Esse foi o Oceania. E como toda inserção minha aqui nos vídeos, ou a gente está falando de lançamentos, ou a gente está falando de mudança dos integrantes. Vamos para a mudança dos integrantes então. Em junho de 2014, o baterista Mike Burney e a baixista Nicole Fiorentino acabam saindo em definitivo ali
deixando o Smashing Pumpkins só com o Billy Corgan e o guitarrista Jeff Schroeder. Isso não ia impedir eles de preparar o próximo disco ali. Foi em 9 de dezembro de 2014, eles lançaram esse álbum Monument to an Elegy. Essas músicas elas foram compostas ali naquele projeto de 2009, né, o Tear Garden, que eu já comentei algumas vezes aqui durante o vídeo. Elas fazem a última parte das músicas compostas para esse projeto, mas claro, eles regravaram aqui. No estúdio tava o Billy e o guitarrista Jeff Schroeder, mas na bateria, como eles estavam sem o Jimmy Chamberlain na época, eles chamaram o Tommy Lee do Motley Crue, né, inusitado isso, pelos estilos de música ali. Então ele foi o responsável por gravar as músicas desse disco, né? Os singles foram Being Bad, One and All We Are, Drum Plus 5 e Run To Me. E desses 4 singles aí, 2 deles são das minhas músicas prediletas do disco e vão entrar no Glive Recomenda aqui. Eu tô falando de One and All We Are e a outra Drum Plus 5. Eu acho que são músicas muito boas que mereciam ter um reconhecimento maior, então elas estão entrando aqui nesse Glive Recomenda. E esse disco é interessante porque ele continua também naquele tudo aqueles que eles começaram no Zeitgeist para fazer discos menores, mais básicos aqui. Então se tem um ponto negativo aqui desse disco é que realmente ele é um pouco pequeno, ele tem um pouco mais de 30 minutos, assim como o próximo lançamento, mas como eu comentei, é um disco excelente também, só que ele é um pouco curto, então ele deixa aquele gosto de quero mais. Esse foi o Monuments to an Elegy. E em 29 de março de 2015, a banda vem pelo Brasil pela 4ª vez. E se eu comentei que os dois últimos shows tinham meio que dividido a galera ali, esse show aqui pra mim foi uma volta assim, a banda ao vivo mandando muito bem, funcionando bem com a plateia. Ele só não é meu show predileto da banda porque ele ainda perde pro primeiro, por todo aquele contexto e o impacto, né, que eu falei lá no primeiro show. Mas esse show pra mim foi excelente, foi um dos melhores shows, na minha opinião, da banda. Eu acho que a plateia ali tava gostando bastante também do show. Eles tocaram no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Foi no segundo dia do Lollapalooza. Esse dia eu lembro que abriu com um show do Far From Alaska, que fez um showzaço que quem não chegou cedo ali acabou perdendo. Uma banda brasileira muito boa, por sinal. Também tiveram shows do The Cooks, Foster the People, e outro dos destaques dos shows pra mim, na minha opinião, nesse dia foi o Interpol, que fez outro showzaço. Mas o Smashing Pumpkins foi um dos headliners e, como eu comentei, foi um showzaço mesmo. O setlist, a vibe da banda funcionou muito bem. E a curiosidade é que pra turnê, né, se o Tommy Lee só tinha gravado o disco, mas não ia sair em turnê com eles acabaram recrutando o baterista Brad Wilk, que era do Rage Against the Machine, então ele tocou, né, nessa turnê ali, mandou bem claro. E no baixo eles contaram com a ajuda do Mark Strummer. Esse Mark, ele era do The Killers na época. Eu acho que ele não tá mais no The Killers, ele participa às vezes dos discos, mas não sai em turnê com eles também, mas na época ele fazia parte do The Killers. E eles acabaram, claro, em julho de 2015, tendo a volta do Jimmy Chamberlain, né, mais uma vez retornando aí, mas durante essa turnê eles contaram com esses dois, o baixista e o baterista, por um tempo. E como eu comentei, foi um showzaço mesmo, essa 4ª e última passagem por enquanto do Smashing Pumpkins pelo Brasil. E se o Jimmy Chamberlain já tinha voltado lá em julho de 2015, né? Em 2016, 26 de março de 2016, mais precisamente, eles fizeram alguns shows com uma participação especial ali em algumas músicas. O James Iha, né, o guitarrista original da banda, ele participou desse show com algumas músicas. Depois ele acabou participando de mais um show e mais um show, fazendo pequenas participações ali, o que acabou ali meio que acendendo uma dúvida ali, né? E aí, a formação original vai voltar? O James Iha vai voltar para a banda? Isso só aconteceria oficialmente no dia 15 de fevereiro de 2018, e aí sim ele volta oficialmente para a banda. As especulações é que a formação original ia voltar inteira, mas a Darcy não voltou. Eles sempre tiveram muitos problemas de relacionamentos com a Darcy, né? Então ela realmente acabou não voltando, mas o James volta oficialmente para a banda. E em 13 de outubro de 2017, o Billy Corgan lançou seu segundo álbum solo, mas tecnicamente é o primeiro com o nome de William Patrick Corgan, né? Ele decidiu lançar com esse nome aí, que é o nome verdadeiro dele, da identidade secreta dele. O disco foi coproduzido pelo Rick Rubin e tem uma praia um pouco bem mais acústica, um disquinho bem mais maneiro assim, e é um bom disco, é interessante até. E um detalhe curioso também é que nesse disco já teve a participação do James Iha numa música, né? Ele participou na faixa Processional, o que realmente já dava indícios que ele estava voltando pra valer.
E com essa formação quase original de volta ali, contando sempre com o parceiro do Billy Corgan também ainda, o guitarrista Jeff Schroeder, ainda na banda, né? Eles voltaram finalmente ao estúdio para gravar algumas músicas e lançaram em 16 de novembro de 2018 o seu 10º álbum, Shiny and Oh So Bright, Volume 1, LP, No Past, No Future, No Sun. E eu tenho que ler realmente porque esse título é gigante aqui. Essa formação eles acabaram gravando esse disco. Eu acho ele um bom disco, mas de todos os discos do Smashing Pumpkins, de todos, na minha opinião, esse aqui é o disco menos coeso da banda. O próprio Billy deu declarações que o que ele fez nesse disco foi o quê? Correr pro estúdio ali com algumas ideias e gravar algumas músicas, né? Então eu não sinto assim que eles tiveram uma preocupação em manter um álbum coeso. É interessante porque de toda a discografia da banda, eles têm álbuns que eles fazem vários estilos de música diferentes dentro do próprio disco e ainda assim eles têm a proeza, eles conseguem fazer com que o disco soe coeso ali, como um álbum mesmo, né? Esse disco aqui, na minha opinião, são mais como um conjunto assim de boas canções, mas elas não conversam muito bem entre si ali, apesar de serem boas músicas, né? E também tem mais uma vez o peso de ser um disquinho muito pequeno, né? Tem 8 músicas, para quem estava acostumado a lançar singles com 6 músicas, EPs, esse aqui ele é mais um EPzão do que um disco propriamente dito, na minha opinião. Apesar de ter boas músicas, os singles desse disco foram Solara e Silver Sometimes Ghosts, além do terceiro e último single Knights of Malta, que abre o disco, é uma boa música também. E como esses singles não tiveram a repercussão que merecem, a gente vai falar agora do Glive Recomenda. A gente vai recomendar justamente esses 2 singles, que são as 2 músicas que eu mais gosto do disco. Solara, que é a primeiro single do disco, bem pesadona mesmo, eu gosto bastante dessa música. E o outro é o Silver Sometimes Ghosts. Essa ela tem uma vibe um pouco 1979, assim, era um pouco mais maneira, né? Mas claro, com a sua personalidade, o seu estilo de som, mas ainda assim eu acho que ela tem uma vibe ali, algo dessa fase da banda. Então são as 2 músicas que a gente vai entrar aqui nesse Glive Recomenda desse álbum Shiny and Oh So Bright. Vou ler de novo, Volume 1, LP, No Past, No Future, No Sun. E em 22 de novembro de 2019, um incansável Billy Corgan ainda teve tempo para lançar o seu 3º álbum solo, ou mais uma vez o segundo, com o nome de William Patrick Corgan, né? Esse disco ele é bem maior do que o anterior, ele tem 17 faixas e ele foi exclusivamente produzido pelo próprio Billy Corgan. O álbum chama Cotillions e ele é um álbum mais diversificado, ele segue a mesma vibe do segundo álbum, né? O Odilala. Ele tem aquela vibe mais calma também, mais tranquila, só que aqui ele expande ainda mais e vai para umas praias bem inusitadas, beirando ali um folk tradicional norte-americano ali. E um disco que é até interessante, até que ele consegue mandar bem nesses estilos, né? Ele arriscou bastante, mas o álbum funciona assim muito bem. E se o próprio Billy Corgan disse que esse último álbum não era um álbum propriamente dito ali, né? Era mais um teste ali de boas músicas que eles tinham correr e gravar e ver como é que ia funcionar isso no estúdio. Ou seja, essa formação tá devendo um descasso verdadeiro ali para essa volta. Eles, claro, já deram indícios de que estão trabalhando em 21 músicas e fazendo supostamente esse álbum duplo aí. E em 28 de agosto de 2020 eles lançaram 2 músicas, um single chamado Sear e uma outra faixa chamada The Core of Love. Eu gostei muito das 2 e a gente vai então fechar com chave de ouro o nosso Glive Recomenda, justamente indicando essa faixa principal aí, Sear. Essa música é engraçada que ela fecha um ciclo, né? Como eu comentei no início do vídeo, que eles eram bem influenciados pelo New Order, lá atrás, no começo do vídeo, eu falei que era só o Billy, o James e a bateria eletrônica, justamente por essa influência do New Order. E essa Sear, ela vai exatamente nessa praia, ela dividiu bem as opiniões aí da galera, né? Ficaram meio assim divididos pela direção que a banda tá tomando, mas é como se ela fechasse esse ciclo aí, porque ela tem um pouco ali de New Order, esses sons eletrônicos e bastante coisa de Depeche Mode também. Eu gostei muito dessa faixa, por isso ela vai encerrar aqui com chave de ouro o nosso Glive Recomenda, né? Como eu comentei, parece que eles estão trabalhando supostamente nessas 21 músicas. Eu não sei se eles vão lançar esse álbum duplo ou vai sair um álbum simples, mas eu acho que sim, que essas 2 faixas vão fazer parte do próximo lançamento cheio da banda, porque eles já colocaram 4 contagens regressivas ali. Precisamente essas contagens se encerram em 18 de setembro, que foi a primeira, né, esse lançamento do Sear, em 9 de outubro,
30 de outubro e 20 de novembro, ou seja, de tempo em tempo essa contagem regressiva vai terminar. Eu acho que eles vão acabar lançando singles nessas datas e no último, em 20 de novembro, provavelmente vai acabar saindo esse álbum cheio, tomara que seja duplo, mas a gente continua torcendo aí de olho e aguardando os próximos lançamentos de essa que eu volto a dizer, é uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos, esse é o Smashing Pumpkins. E essa foi a primeira parte desse nosso Glive Recomenda do Smashing Pumpkins especial ali, só a primeira parte como eu comentei lá no início do vídeo. A segunda a gente vai focar nos B-sides, trilhas sonoras, tributos, tem muito material, muita coisa boa de nível, do mesmo disco dos níveis na minha opinião, então a gente vai guardar essa segunda parte aí, vai continuar fazendo esse especial. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tanto quanto eu, de repassar todos os discos aqui comigo. Claro, eu já conto com a opinião de vocês, então deixem nos comentários aí o que vocês acharam das resenhas dos discos e o que vocês acharam dessa coletânea. No link do vídeo eu vou deixar na descrição aqui, eu vou deixar um link para playlist, claro, tradicionalmente aqui dessa coletânea montadinha, só que hoje tem um porém, né? A coletânea tem 20 músicas e essa playlist por enquanto vão estar com 18 porque o Zeitgeist, a gente indicou 2 músicas desse disco e eles não estão ali no Spotify, não estão disponíveis nas plataformas digitais, e não é por não estar disponíveis que eu deixaria esse álbum de fora, então a gente guarda esse espacinho ali. Eu acho que em algum momento ele acaba aparecendo ali, eu prometo para vocês que assim que ele for disponibilizado digitalmente, eu volto e altero a coletânea, eu incluo essas 2 músicas na nossa lista, elas estão lá, as 20 músicas prontinhas, mas aqui só as 18 músicas por enquanto. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Claro, quem gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Se você conhece pessoas que gostam da banda, compartilhem para ajudar essas coisas. E claro, sempre bato na mesma tecla, ajudam muito a gente a continuar crescendo e me motivando também a fazer esses vídeos. Espero que vocês estejam gostando também. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi um vídeo especialíssimo porque eu sou o Ale Zampieri, mas esse aqui é o Smashing Pumpkins e esse é o Glive Rocks. E é isso, vocês já estão ligados. Let's rock!